Mas para fazer isso aqui, eu preciso requisitar os meus books, que hoje está dentro aqui do API e tal. O que acontece, meus caros? Está até no lugar certo, na API. Né? Na API. Poderia ser um banco de dados, poderia ser uma API externa, poderia ser qualquer coisa. O fato é que, normalmente, quando a gente está lidando com essas entidades que vão ser mostradas, né, como um livro, um game e tal, seria bom a gente ter uma estrutura própria para cada um deles. Né? Então, por exemplo, o livro tem a estrutura do livro, o game tem a estrutura do game. E isso é o que nós chamamos de model. É vamos dizer assim, né, o modelo do dado que a gente quer exibir. Então, um livro é como se ele fosse uma entidade própria. Ele tem o autor, ele tem o título, ele tem várias características, como se fosse um objeto, né, no JavaScript ou uma classe. Seria aqui o nosso struct. Então, eu vou ter um módulozinho só para o book. É o tipo de coisa que nós chamamos de model. Então, nós temos o controller e temos o model. E nesse meio do caminho, a gente vai ter alguém que vai nos fornecer os dados, né, ou os models, ou o model que a gente quer mostrar no nosso HTML. Então, nós vamos criar aqui um model, ou uma entidade, livro, book, e nós vamos criar uma entidade específica, uma API específica para nos fornecer o book, ou os books, né, os livros. Eu vou fazer isso aqui magicamente e mostro para vocês já como é que ficou. Muito bem, então o que eu fiz aqui? Eu criei o meu arquivinho book.x, né, x, e defini o módulo servidor.book. E nesse módulo eu criei uma struct, def struct, onde eu criei alguns dados aqui, ó, um ID, para poder identificar o livro por ID, o título, o autor, o ano, que é o year, né, o ano de lançamento do livro, vamos dizer assim, quantas páginas ele tem. E também criei aqui um Books API, né, um arquivinho books_api.x, onde eu tenho o servidor Books API, que faz um alias do book, e eu tenho aqui vários livros. O que eu fiz aqui, galera? Eu fui numa API de livros, depois numa outra situação aqui a gente possa talvez mostrar como que eu fiz isso aí, mas no momento importa saber apenas que eu tenho aqui cerca de 30 livros. 30 livros para a coisa ficar mais interessante. Eu tenho alguns livros do Malbatan, O Homem Calculava, A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor, Acorda-me de Madrugada, coisas desse tipo. Vários livros aqui, livros de matemática e tal. E peguei 10 livros do Tolkien, Hobbit, As Duas Torres, Retorno do Rei e tal. E peguei também 10 livros da Agatha Christie, The ABC Murders, Curtain, Insomnia, The Beckman Books. Esse aqui é até do Stephen King, que legal. Nem tinha reparado. E tal. Então peguei esses 30 livros aí com aquela estrutura ali que a gente fez, ó, o book, que é o ID, título e tal. Então nós vamos trabalhar com esses caras aqui. O que eu vou querer fazer no meu controller aqui logo de início? Eu vou querer colocar aqui nessa nossa lista aqui, ó, esses books. Então a primeira coisa que eu vou ter que fazer, vamos lá. Eu tenho que pegar esses meus livros. Então lá no meu Books API, eu vou pegar através da função books. Vou colocar aqui books igual a books API.getBooks. Tá certo? Vamos colocar o caminho completo aqui assim, ó. Books API. Aí ele já está reclamando, né? E também não é getBooks não. Isso aí foi dedução dele, é só books. Só books. Ele está reclamando aqui porque eu não usei ele em lugar nenhum. O que eu quero fazer agora? Eu quero transformar isso aqui naquela listinha que estava aqui, né? LI e tal. Não sei nem por que eu apaguei. Deixa eu voltar ela aqui. Pronto. Então eu quero pegar esses livros aqui e transformar nesses caras aqui. Para isso, para cada item da lista, eu vou ter que transformar isso aqui. Lembra alguma coisa? Então, no vídeo para trás, nós fizemos algo semelhante com os nossos headers, né? Uma lista de headers que nós transformamos através de uma função recursiva em um map. Aqui eu quero transformar uma lista de livros em uma string. Certo? Como que eu vou fazer isso? Nós vamos saltar aqui para o nosso Livebook e nós vamos ver como que nós podemos fazer isso. E depois a gente aplica o código aqui. Enquanto isso, você deixa o joinha.
Comenta aí alguma coisa, tá certo? API de livros, Books API, tá certo? Depois você compartilha com os colegas e tal. E assim a gente vai dando sequência.